pessoal, Babler na área. E hoje a gente vai dar continuidade aqui no nosso CRUD então. Então agora a gente já desenvolveu, né, tanto o get all users quanto o get user by ID. Então agora a gente vai para a criação do usuário, certo? Então vamos lá. Então vamos começar aqui, né, na nossa controller, na user controller. Nas últimas, né, a gente tem usado essa notação @getMapping, né, para que a gente consiga usar o verbo HTTP get, que é quando a gente quer trazer alguma informação para a gente. Quando a gente quer criar um usuário, né, seguindo aí os padrões RESTful, tudo mais, RPC e tudo mais, a gente usa o post para esse tipo de operação. Então a gente vai usar o post mapping, simples. E o nosso endpoint vai ser post/users, porque a gente quer adicionar um novo elemento dentro do recurso de usuários. Então, o nosso /users já está setado aqui em cima, então a gente não precisa colocar nada aqui porque ele vai herdar. E o response status para esse tipo de operação é o created, que seria o 201, certo? Esse é o retorno de sucesso para esse tipo de operação. Então vamos lá, então public, né, nosso método public, como ele é um post, né, é uma criação, a gente não necessariamente precisa retornar alguma coisa. Você pode ver que em alguns projetos aqui que a galera compartilha, eles retornam o objeto. Acho que é mais para motivo de estudo. Eu, em empresas, né, no mercado, eu nunca vi um post de criação, assim, por exemplo, de usuário, a gente retornar o objeto que a gente acabou de mandar criar. A gente retorna uma coisa para o cliente, que a gente vai ver daqui a pouco, mas não o objeto em si. Então, vou colocar um void aqui, mas isso vai de time para time, depende do que o cliente quer. Às vezes o cliente quer o objeto que acabou de ser criado, que retorne ali por algum motivo. Talvez uma tela ali de cadastro, e cadastro ele já quer que apareça logo depois, se for sucesso, o objeto tudo ali. Enfim, tem vários tipos. Tanto que existem posts que não retornam apenas 201, retornam 200 também. Ok? Então, vai ser caso a caso. Então, no nosso caso, a gente vai retornar um 201 sem body e vai retornar uma informação para o usuário que vai ser útil, mas a gente já vai ver então. Então, public void, vamos colocar aqui create user. E para esse caso, a gente vai precisar receber uma informação. Então, a gente sabe o quê? Se a gente entrar aqui na nossa entidade, que informações que eu preciso para salvar no meu banco de dados? O ID, só que esse ID ele é autogerado aqui pelo código, pelo Spring e tudo mais. Ele faz isso para a gente. Beleza, não precisamos nos preocupar. O nome, a idade, quando ele foi atualizado e quando ele foi criado. Quando ele foi atualizado e quando ele foi criado é uma coisa que está sob nosso controle. A gente consegue fazer isso. Então, na hora que o cara atualizou, a gente atualiza naquele momento, pega o horário daquele momento e atualiza. Na hora que o cara criou, a gente pega o horário que ele criou e atualiza. Então, as duas únicas informações que o cliente precisa me mandar ali é o nome e a idade para a gente salvar na base. Então, aqui a gente vai usar o quê? A gente vai colocar essa anotação que é request body, beleza? E aqui a gente tem que pôr um objeto. Então, vamos pôr, por exemplo, user request. Essa classe a gente não tem ainda, então vamos criar ela, criar a classe e vamos colocar ela dentro de model e DTO. Beleza. Vamos pegar aqui um exemplinho aqui só para a gente matar, @data builder, all args e no args. Lembra, quando você for usar essas anotações que o Lombok dá pra gente, sempre toma cuidado, tá? Eu vejo muita gente reclamando que não gosta de usar, por exemplo, @data diretamente, gosta de usar pelo menos um @getter, @setter. No nosso caso aqui, como é título de entender como que funciona o todo e não só isso aqui, então também não vai afetar o nosso projeto isso. O @data basicamente seta o getter, setter, hashcode, tudo pra gente. O builder pra gente instanciar um objeto de uma forma mais bonita ali, mais descritiva pra gente. A args, um construtor com todos os campos da nossa classe. E no args, um construtor vazio. Então, na nossa user request, o que eu preciso? Que o cliente me mande o nome e o cliente me mande a idade. Então, é basicamente isso que a gente precisa. Aqui, só uma curiosidade, a gente, normalmente, nos times que eu trabalhei pelo menos, dentro do código Java, as variáveis, nome de métodos, tudo, a gente sempre trabalhou com nomes em inglês. Mas, vamos supor que eu estou desenvolvendo um sistema que é para brasileiros, para ser utilizado apenas na linguagem inglesa, etc.
linguagem em português, perdão. O que a gente pode fazer? A gente pode manter essas variáveis todas em inglês dentro do Java, para os desenvolvedores e tudo mais. E para o cliente, a gente poderia, por exemplo, usar uma notação que chama JSON Property. E aqui, por exemplo, eu posso dar um valor para ela e colocar nome. Então, o que isso faz? Na hora que o cara for me mandar o body, ele não vai me mandar name igual Gabriel. Ele vai me mandar nome igual Gabriel. O Java vai entender que esse nome é aquela variável e vai pegar aquele valor Gabriel e vai atribuir para a minha variável name e eu vou trabalhar dentro do código com a name. Então, a gente pode ter essa facilidade aqui caso for necessário. Então, no nosso caso, a gente não precisa, vamos usar tudo em inglês mesmo. Então, nome e idade, beleza. Então, aqui temos o que a gente precisa. Agora, vamos tratar da nossa regra de negócio, né? Então, vamos na service e vamos criar um novo método aqui. Então, public. Esse método, diferente da controller que retorna um void, aqui vai retornar uma string. A gente já vai ver o porquê. Vamos chamar de create user, ele vai receber um user request, beleza. E o que eu quero fazer aqui? Eu quero pegar esse usuário, que é um user request, e salvar na minha base, através da user repository. Só que lembra que, quando a gente fez o getAll e o getById, quando a gente trouxe a informação, a gente teve que converter, porque ela vinha uma user entity, a gente precisava, no nosso caso aqui, né, retornar uma user response. No nosso caso, a gente também vai ter que fazer isso. A gente tem uma user request, a gente precisa transformar essa user request numa user entity e aí sim poder salvar esse dado novo na base. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui na entity e delegar essa responsabilidade para ela de conversão para o tipo dela. Então, a gente pode criar aqui um public static user entity e vamos chamar de value_of. Normalmente a gente chama de value_of porque você pode ver, por exemplo, classes como a string, ela tem esse value_of que é um método de conversão. Então ela recebe um tipo e converte para o tipo dela. Então, por conta disso, a gente utiliza essa nomenclatura de value_of para manter meio que esse padrão que já vem dentro aqui do próprio Java. Então, esse cara aqui vai receber uma user request, beleza? E daí o que a gente vai fazer? A gente vai retornar uma user entity .builder.build e vamos setar aqui alguns campos. A gente vai setar o campo de nome e a gente vai pegar esse valor da request getName e a idade e a gente vai pegar daqui também. Perfeito. Então temos o nosso value_of aqui. Então o que a gente vai fazer? Eu vou chamar esse cara, né? Como é um método estático, eu não preciso instanciar ele, eu posso já chamar direto, né? Então, a gente vai usar aqui user entity, value_of, e eu vou passar esse user request aqui. Beleza? Agora vamos atribuir esse cara aqui numa variável. Então, ó, a gente já tem uma user entity. Só que, lembre-se que o UUID está sendo gerado aqui, o Java, o Spring, eles se entendem e gera pra gente. O nome e a idade a gente está recebendo do cliente passando, mas quando ele foi atualizado e quando ele foi criado, não. Então, a gente tem que tomar conta disso. Então, aqui na user, a gente vai pegar essa user entity que a gente acabou de converter e vai dar um set created at. Então, basicamente a hora de agora, eu estou criando agora, e o update também vai acabar sendo o horário de agora, porque foi o último update que eu tive nessa variável, que foi na criação dela. A partir disso, a gente tem todos os campos necessários setados, daí a gente pode chamar a user repository.save e salvar essa entidade. Só que daí, né, eu estou querendo retornar uma string. Para quê? O que a gente vai fazer aqui? Toda vez que a gente salva, utilizando o user repository.save, na hora de salvar, ele retorna a entidade que acabou de ser salva. Então, a gente vai pegar essa variável, eu vou chamar ela de saved entity, que ela acabou de ser salva. E o que eu vou retornar aqui? Eu vou retornar o ID. Por quê? O ID a gente não tem controle. Aqui o Java própria, anotação, está gerando o UUID para a gente. Pensa no seguinte cenário. A gente tem uma base gigantesca já, a gente está trabalhando num projeto antigo ou que está há um bom tempo já trabalhando nele.
A base de dados está muito grande, está muito densa. A gente trabalha com UUID, que são essa hash gigante, muito diferente. E eu estou num caso de, por exemplo, eu acabei de criar um usuário e eu já quero checar ele para ver se ele foi criado corretamente, se está voltando os valores certinho como eu espero e tudo mais. E eu teria muito trabalho de, por exemplo, criar e ter que ir na base, fazer uma query, tentar talvez filtrar pelo horário exato ali que eu acabei de criar para buscar esse cara. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai facilitar esse processo. Então, eu vou converter a requisição do meu cliente, né, o nome e idade, para um user entity, vou setar aqui os campos que precisam, salvei, vou retornar o UUID. Beleza, vamos adicionar um log aqui só para ficar mais bonitinho. Então, creating a new user with, e vamos por aqui o objeto. Beleza. Vamos voltar na nossa controller. E aqui o que a gente pode fazer? A gente pode colocar mais um aqui, ó, que é o HTTP Servlet Response. Esse cara aqui. E daí o que a gente vai fazer? A gente vai chamar a nossa service, vai chamar o create user, vai passar o user request. Esse método, ele está me retornando uma string, né? Então a gente pode aqui introduzir uma variável que vai ser o user ID. Podemos até deixar created user ID, por exemplo, uma variável bem descritiva assim. E daí o que a gente faz aqui? A gente vai pegar esse HTTP Servlet Response, vai dar um set header e a gente vai passar um header que chama location. E dentro desse header a gente pode passar, por exemplo, esse ID. O que é esse header location? Basicamente, dentro de APIs REST, a gente utiliza esse método para realmente facilitar e a gente poder consultar de uma forma fácil e rápida o objeto que a gente acabou de criar. Então, o usuário vai lá, quer criar um novo usuário, ele cria. E daí, para ele não ter que pesquisar lá na base qual que é o ID exato para ele poder consultar, a gente retorna para ele, em caso de sucesso, ó, criou com sucesso e aqui está o location. Esse location nada mais é que o endpoint ali, o ID, do usuário que ele acabou de criar para ele já poder consultar de uma forma mais fácil. Então, terminamos aqui. Vamos subir a aplicação e ver o que vai dar. Deixa eu abrir o Postman aqui, enquanto sobe. Connection refused. Deixa eu só habilitar o meu Docker aqui, um minuto. Pronto, habilitei meu Docker aqui que ele estava fechado. Agora vamos colocar para rodar o programa de novo aqui. Beleza, validou, startou, beleza, legal. Agora a gente vai vir aqui no Postman, então se a gente consultar aqui, ó, já tem alguns dados, certo? Murilo, Babler, Gabriel, legal. Se eu consultar aqui, né, recapitulando o que a gente viu por ID, tá bonito, tá aqui trazendo legal. Se eu pôr um ID que não existe, 404, beleza. E agora a gente vai criar um cara. Então, ó, aqui, verbo post, barra users, localhost, né? Daí a gente seleciona aqui em body, raw e JSON. E aqui a gente vai passar um JSON que vai ser name. E eu vou chamar de... Vamos chamar de codeverso. E idade, vamos chamar de 1 ano. Então agora eu vou mandar a requisição, ó, 201 created, foi com sucesso. E se eu vim aqui no header de resposta, ó, eu tenho o meu location e o ID que foi gerado. Agora, se a gente pegar o get por ID aqui e chamar esse ID, olha lá, UUID tá o nome, codeverso, idade 1. Então ele já facilita pra gente essa consulta. Então isso que é o legal do location. Aqui, para ficar até mais legal, o que a gente poderia fazer, por exemplo? Em vez de retornar apenas o ID, a gente poderia, por exemplo, retornar aqui já o valor localhost 2.8080 barra users barra ID. E daí a gente só teria o trabalho de copiar isso daqui e colocar numa requisição nova de HTTP. Que é o que normalmente eu vejo mais acontecer. Aqui eu só fiz de forma rápida, só para exemplificar, mas a gente poderia colocar mais informação aqui, né, antes, concatenar com isso aqui, a URL completa. Beleza? Então, com isso a gente finaliza mais um endpoint. A gente pode até ver aqui, né, o
o nosso log, né? Ó, creating a new user with user request, um objeto com nome tal e com a idade tal. Então funcionou legal aqui, ó, os outros logs, né, que a gente testou ali antes de chamar. E é isso aí, então finalizamos mais um endpoint. Agora o próximo vídeo a gente vai criar os testes unitários para este post que a gente acabou de criar, beleza? Então é isso aí, pessoal. Vamos fechar esse vídeo por aqui. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, se você faz de um outro jeito, manda aí nos comentários, vamos trocar uma ideia. Vamos aprender novas formas de fazer isso aqui também. Essa é uma forma que eu sou muito familiarizado, utilizei muito em alguns times que eu trabalhei. Então é isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenha ajudado. Beleza? O link do repositório vai estar aqui no vídeo. Se você curtiu, deixa um like aí, dá um sub pra gente, né? dá uma apoiada no nosso trabalho. E vai mandando, se você quer aprender alguma coisa que você não viu, quer que a gente explique alguma coisa nova, manda aí dica, sugestão que a gente corre atrás, entende o problema ali, vamos aprender todo mundo junto, demorou? Então até o próximo vídeo aí, testando o post/users. Fechou? Até mais, galera!